Tudo bem, gente? Bom dia a todos. Falar gente é a melhor coisa do mundo, né? Porque a gente voltou a conviver. Isso é bom demais. É o primeiro evento, particularmente, que nós estamos participando aqui em São Paulo. Já participamos de um no Sul e foi com grande alegria que a gente aceitou o convite feito pela diretoria da Azug e pelos nossos clientes, porque eu posso ver que aqui eu já encontrei alguns dos nossos clientes, alguns não estão, me avisaram que não estariam, mas eu fico muito feliz. Nós estamos presentes em 90 países, mas o Brasil ele tem uma significância muito grande para o Gartner, e cada dia que passa a gente fica mais feliz de estar contribuindo com a formação dos profissionais que aqui estão e as suas equipes, que eu acho que esse é o grande papel nosso, é fazer vocês brilharem. Então, vamos brilhar, vamos aprender juntos e vamos aproveitar, inclusive, a presença do Elton, que é uma pessoa especial do nosso time, que vai ser apresentado e vai trazer para vocês um pouco do nosso conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo evento, e nós vamos estar sempre por aí para ajudar vocês. Obrigado, tchau. Então, nosso muito obrigada mais uma vez ao Gartner e obrigada aqui ao Carlos Matos, que é o diretor executivo, e nós vamos, então, a seguir, ter um conteúdo de acordo com a nossa programação, um conteúdo que fala sobre a experiência total do cliente. Para falar sobre esse assunto, eu convido ao palco Elton Silva, que é diretor do programa executivo do Gartner, e peço que o recebam também com uma salva de palmas. Bem-vindo. Bom dia a todos. Muito bom, né? Estar de volta. Já tinha esquecido como é que fazer uma apresentação assim para uma plateia grande, né? A gente está acostumado ali viver só no vou compartilhar minha tela, você está em mudo, etc. E agora é bom você trazer agora essa dinâmica que a gente tinha anteriormente, né? Muito bom. Foi uma honra ter esse convite aqui da Azug, né? Para compartilhar um pouco aqui do conteúdo Gartner aqui com vocês. E quando eu vi o tema, né, do evento, a era da conexão e da experiência, isso já me veio à mente, né, trazer o conceito do Gartner traz, que é de experiência total, né? A gente vai passar aqui nos próximos minutos a respeito disso, e acho que vai ser espero trazer um pouco de luz aí para vocês nessas iniciativas que vocês vão levar nos seus dias a dias, né, e como que vocês vão trazer impacto aí nas organizações que vocês trabalham. Bom, para começar a falar de experiência, né, eu acho que a gente precisa primeiro simplificar um pouco a coisa, né, trazer antes de entrar lá nos conceitos mirabolantes, a gente falar um pouco, né, do básico. E a experiência, uma experiência boa, uma experiência positiva, uma experiência prazerosa para o cliente, eu acho que ela é tão simples quanto a gente fazer uma analogia com um restaurante. Tá? Se a gente vai num restaurante, você tem não é só um dos componentes que fazem, né, que a sua experiência ali seja rica e seja positiva. Se a gente olhar aqui nos quadros, a gente tem alguns componentes que fazem isso. Você tem lá a parte de frente, que é o atendimento. Você tem o pessoal do garçom, o maître que vai te atender, a hostess que vai te recepcionar ali na porta. Isso é parte da experiência. Assim como a parte que está lá atrás, que você não vê, que é a cozinha, né? A cozinha é super importante para entregar tudo que você vai consumir, o seu serviço, a sua bebida. A comida em si, que é o seu produto, o seu serviço, é um outro componente importante nessa experiência. E, por final, você tem a ambientação, né? Não adianta você ter um prato maravilhoso e depois você ter uma goteira em cima da sua cabeça ali na mesa, né? Então, você tem que pensar, né, dentro de todas essas perspectivas, como que você vai gerar uma experiência positiva para o seu cliente. Tá? E, baseado nisso, né, o que a gente vê... o Gartner, todo ano, ele divulga uma pesquisa que são as principais tendências de tecnologia. Normalmente sai lá para o final do ano, e a gente colocou para 2022 essas aqui, baseado nas nossas interações, tanto com o que as empresas esperam, quanto também como que os CIOs estão vendo, né,
as prioridades das empresas. E dentro de um grupo que a gente chamou de acelerar o crescimento, que é uma necessidade que está cada vez mais surgindo dentro das empresas, né, a gente tem aqui o Total Experience. Total Experience é uma das tendências que a gente vê como fortes aí para esse ano. Mas o que é essa tal de Total Experience, né? Na verdade, a gente vê uma sopa de letrinhas nesse mundo de experiências, né? A gente tem todos os X da vida aí que estão. Então você tem lá Customer Experience, Employee Experience, User Experience, Multi-Experience, Omnichannel, Multi-Channel. Então você tem realmente uma diversidade muito grande de conceitos aí, e cada um olhando um aspecto da experiência. A ideia por trás do Total Experience é que não é um caminho único. E, na verdade, é que você tem que olhar a combinação deles. Você tem que tirar o melhor do que cada um pode oferecer e combinar isso para oferecer uma experiência mais completa, afinal, para o seu cliente. Então, olhando aqui como são os componentes, né, dessa experiência, a gente tem lá a primeira bolinha, que é o bloco ali, é o Customer Experience, né, que essa é aquela mais tradicional, onde a gente sabe quais são, a gente tenta entender quais são as necessidades, quais são os desejos dos clientes, como que ele se sente quando usa ou interage com os nossos produtos e serviços, como que eles trazem essa realidade aí para uma forma de avaliação ou recompra, o que quer que seja. Depois, do outro lado, e esse daqui, acho que é um componente mais de novidade também aqui, que é a questão da experiência do funcionário, ou seja, da pessoa que está trabalhando e está prestando aquele serviço, né? Isso é fundamental, porque não adianta nada você olhar para um lado e não olhar para o outro. Ainda mais agora, né, num tempo que a gente vê que a gente tem uma altíssima competitividade aí por talentos no mercado. Então, a experiência desses funcionários, ela também é fundamental no total da entrega aí para o seu cliente final. Embaixo, a gente tem os conceitos lá de multi-experience, que cada vez mais a gente vê, né, a questão de novos pontos de contato, novas formas de atendimento que foram potencializados depois que a gente teve a questão da pandemia. Muitas coisas que antes eram apenas experimentos ganharam escala, e hoje muitos dos negócios aí trabalham baseados em e-commerce, venda por WhatsApp, já se tem tendência de pessoal falando de vendas em multiverso, etc., né? Então, assim, o multi-experience ela trata de todos esses diferentes canais e pontos de contato. E, por fim, user experience, né, que são as técnicas que você usa para criar soluções e criar ferramentas que sejam facilmente utilizadas, que sejam usando todos os conceitos de design, elas facilitem a adoção das ferramentas. Tradicionalmente, o que a gente tem visto, né, nas empresas é que isso daqui ainda era olhado muito separadamente, isolado. Então, às vezes, tinha coisas até por departamentos diferentes dentro da organização que tratavam de cada um desses assuntos. O que a gente vê, e por que a experiência total é diferente, é que a gente, combinando tudo isso, consegue trazer um resultado muito melhor. Ele vai ser exponencial, né, o valor que você está trazendo, quando você traz essas combinações. Então, você vê que cada um, né, ele acaba impactando e se apropriando das características dos outros. Por exemplo, um cliente, né, no lado do Customer Experience, ele quer o menor esforço possível para poder usar um produto ou serviço. Ele quer ter uma experiência agradável, né? Para isso, o que ele tem? Ele tem que ter uma interface boa, ele tem que ter o canal apropriado para interagir,
Porém, ele também tem que ter um funcionário do outro lado que tenha uma capacidade de tomar uma decisão e de resolver o problema dele efetivamente. Mesmo se ele está falando com alguém via chat ou num call center, se a pessoa do outro lado também ela é limitada por um script e não consegue sair daquele trilho para fazer a resposta, né, ele acaba não entregando aquela experiência que é necessária e pedida ali pelo cliente. Então, tá? Aqui a gente coloca, né, nessa foto que ele tem, né, esses nós aí, né, mostrando que você começa a formar um grande emaranhado aí de conexões, né? Imagine você ter diferentes jornadas de clientes, com diferentes canais, com diferentes coisas. Mas, no geral, o que acontece, né? Esses nós que vão se formando, eles acabam dando mais força ali e dão consistência, eles se seguram e se mantêm, né, de uma maneira mais robusta. E é o que a gente vê aqui, né? A gente começa olhando para a experiência total como uma página em branco, e depois a gente vai colocando e vai montando os componentes dela, né? Então, você vai lá, você vai colocando, coloca um chat, isso daí eles depois tem um smartwatch ali também, que vai começar a capturar dados do uso de uma solução no produto, vai compartilhar isso com o seu employee, e em muitos casos pode ser até um parceiro, né? Se for em organizações de saúde, você pode ter, por exemplo, médicos ou laboratórios parceiros que vão consumir aquela informação do seu cliente final e também trazer alguma visão que vai ajudar no tratamento dele, e por aí vai, né? Então, essa é que depois você vai gerando, né, esse emaranhado que vai trazer uma melhor perspectiva aí para esses clientes no final. Simplificando um pouco o conceito ali em cima, né, a gente tem aquelas 4 bolinhas, né, que eu mostrei, que eu expliquei cada uma delas. As duas de cima, elas vão tratar mais do porquê. O porquê daquela experiência, né? Então, os clientes, né, por que eles querem engajar com a gente, por que eles pararam, por que eles vão para a concorrência, por que eles não vão para a concorrência. Então, tudo isso que está ali em cima, né, nessas duas bolinhas de cima, eles vão trabalhar mais o porquê. E nas de baixo, né, aí você trabalha mais o tático, que é a forma, né, o como você vai fazer e o que você vai falar, né? Então, assim, você vai tentar entender ali quais são os pontos de dor, o que você pode fazer para melhorar aquilo lá, em termos de interface, em termos de simplificação de processo, em termos de novas tecnologias que podem ser utilizadas, tá? Então, essa é como que a gente monta, né, a composição aí desses pilares que a gente tem dentro do User Experience. E, no final, assim, que perguntas que a gente vai poder responder com esse conceito de experiência total, né? Por exemplo, lá no começo, né, você está na primeira bola de Customer Experience, como que a gente aumenta o engajamento com clientes? Como que a gente mantém a satisfação deles, né? Que tipo de problemas? Como que eu posso co-criar com os clientes para trazer novos produtos e serviços que podem ser ainda mais engajadores para ele, né? Do outro lado, se você pensar no lado do funcionário, né? O que eu posso fazer para ajudar a prover um melhor serviço, né? Como que a gente pode também fazer com que eles façam parte da solução? Como que a gente tenha essa participação cada vez mais ativa aí dentro desse modelo de entrega, né, de serviço? E por aí vai, né? A gente cada uma delas tem as suas próprias características e perguntas que podem ser respondidas aí, né? Aqui é um exemplo, esse daqui é o caso trágico, né, das coisas, onde você tem os maus exemplos, né, de que acontece, que muitas vezes, infelizmente, ainda acontece na vida real, né? E não é raro. Comigo mesmo acontecendo durante o fim de semana, que tentava acessar um serviço ali, não conseguia de jeito nenhum.
E a gente vê ainda que tem muito para se caminhar nessa área, nessa questão de atendimento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, você tem lá os consumidores que ficam esperando numa linha para ser atendido e eles já ficam bravos, ficam nervosos, ouvindo aquela musiquinha. Né, quando você já é atendido, você já estava incomodado ali com o problema e você fica mais incomodado ainda porque tem que esperar 30 minutos ali para ser atendido. Ou, como foi no meu caso, que você fala com aqueles chatbots que não te levam a lugar nenhum. Né? Todo mundo fala, não, chatbot, mas aí você faz um chatbot que não responde o que o cliente precisa e depois ele simplesmente te desliga, aí você fica mais bravo ainda. Né? E, do outro lado, né, como eu falei anteriormente, se você tem um funcionário do outro lado que ele não consegue ou não tem autoridade de ter qualquer tipo de decisão ali que seja fora da caixa e que possa realmente tentar resolver o problema, isso não vai ajudar em nada. Né? Se a gente tem lá uma experiência também, que você só tem um canal e que a única forma de você falar com a empresa seja por telefone, você já fica em dúvida, você já mata toda uma geração. E tem muitos lados que é o contrário também. Né? Tem algumas que você não conseguiu ver a resposta ali no self-service online, né? Mas você quer falar com alguém. E aí o telefone está escondido lá em 400 páginas abaixo, você tem que fazer quase que uma investigação ali para conseguir achar um número para falar com alguém que possa resolver seu problema. Né? Então, assim, o quadro ele não é muito animador. E a gente usando, né, esses conceitos e pensando numa jornada completa, a gente consegue trazer isso de uma maneira muito mais organizada, muito mais orquestrada, que consiga realmente melhorar, né, o que você está entregando ali para aquele cliente e que ele fidelize, né, com você e com sua marca. Agora, eu queria contar para vocês, né, um pouco por que a relevância, né, desse tema de experiência total. Né? A gente tem feito várias pesquisas com os nossos clientes, né, falando de tendência, e uma das primeiras que a gente olha é a pesquisa das prioridades dos CEOs e dos líderes executivos das empresas. Essa é a pesquisa que a gente fez para 21 e 22, e somando, né, as 3 principais prioridades de cada um, o que a gente tem no resultado é que ainda a maior de todas é crescimento. Né? Depois você tem tecnologia, corporate, aqui entra a parte de M&A, responsabilidade social, e por aí vai. Tá? Mas, no geral, o que a gente nota é que todo o tema de crescimento, como que você quer crescer mais, ou seja, através da utilização, né, ou a atração de mais clientes, a manutenção de clientes, a satisfação dos seus clientes, ele entra aqui dentro dessa parte de growth, muitas vezes amparado também por tecnologia, né? E a gente vai, né? E até você tem, acaba sendo diluído ali, você tem em 6º lugar ali o customer, né? Mas ele está presente também nas outras primeiras ali também. Né? E você tem também em 5º lugar o workforce, que esse, como eu falei no começo, é uma preocupação que está na agenda aí top das empresas hoje em dia com essas mudanças que a gente tem tido no mercado. Outra mudança que a gente notou com relação a essa pesquisa de CEOs é como eles veem, né, a tecnologia. Anteriormente, se você fizesse essa pesquisa uns 10 anos atrás, o resultado seria bem diferente. A tecnologia era vista apenas como eficiência e produtividade. Como que eu melhoro meus processos, como que eu automatizo, como que eu entrego mais valor com isso. Porém, se a gente olhar esses resultados agora, já está mudando bastante. A gente já está com um quadro de quase meio a meio, onde quase metade, né, dos líderes das empresas já estão vendo que tecnologia é uma forma de ganhar mercado. De como que eu conquisto o cliente, como que eu mantenho os meus clientes. Então, hoje, é importantíssimo a gente ver o papel que a tecnologia tem, não só no bottom line, né, que é o resultado ali de lucro, mas também no top line, que é na geração de receita das organizações.
Outro ponto que eu trouxe aqui também foi na questão de mudança no comportamento do consumidor. Então, principalmente, né, com o advento aí da pandemia nos últimos anos, que a gente teve que mudar nossos hábitos, etc., a gente teve algumas tendências que a gente notou aqui que são importantes e que influenciam também na nossa forma de entregar essas tecnologias. Então, você tem lá o primeiro deles, que é uma demanda restringida, né, que a gente passou um tempo ali que a gente não conseguia, nem se quisesse consumir. Então, você vê as áreas, por exemplo, de turismo e entretenimento, aí, né, que ficaram por meses aí fechadas, né? E você tem um aumento de tecnologia digital, né? Então, hoje, a presença de vendas online, vendas, por enquanto, tem crescido de forma absurda, e mesmo o consumo disso através de aplicações, contato através de canais, os canais de atendimento, né, de forma digital, e tem uma expectativa de melhor experiência do cliente também, né? Então, se a gente olhar nas 4 primeiras ali, todas elas têm a ver como eu entendo o meu cliente e como que eu entrego, né, um valor diferenciado para esse cliente, muitas vezes apoiado por tecnologia. Tá? E como isso se reflete também nos investimentos das empresas. Essa aqui é uma pesquisa que a gente faz com os CIOs, agora aqui é com os departamentos de tecnologia das empresas, e para 2022, como que eles priorizaram os investimentos deles, né? Então, a gente vê que tem uma linha ali, onde 40% dos respondentes da pesquisa aqui no Brasil disseram que vão aumentar o investimento em ferramentas de Total Experience durante esse ano. Ou seja, é um dos temas que está realmente crescendo como tendência. E mais ainda, se a gente olhar para cima nessa lista, a gente vai ver que tem algumas coisas ali, como Business Intelligence e Data Analytics, plataformas de cloud, as APIs também, que elas também, ainda que não sejam diretamente ali, elas são a fundação também para que você trabalhar soluções voltadas à experiência do cliente total, né? Então, com isso, você vê que ainda esse efeito ele é multiplicado por esse investimento nessas outras tecnologias que são habilitadoras e que estão no topo dessa lista também. E aqui, esse daqui é um recorte aqui da revista Inc., né, que fala daquele fenômeno que foi a Great Resignation, né, que foi o que aconteceu, né, e vem acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, e que já viram também que essa Great Resignation não é restrito aos Estados Unidos e se expandiu pelo mundo. Onde que depois que se terminou as primeiras ondas aí da pandemia, as empresas começaram a trazer de volta as pessoas para os escritórios, muita gente começou a repensar o que queria da sua própria carreira. E, somado a isso, a um mercado de tecnologia que foi principalmente impactado por isso, muito aquecido, ocorreu um volume de demissões voluntárias, né, pessoas saindo para procurar novos empregos, nunca antes visto na história. E esse é um movimento que continua até hoje, né? Então, vocês todos aqui estão trabalhando, principalmente em qualquer área da empresa, mas muito mais especialmente em TI, vocês podem ver que a volatilidade do mercado está alta, né? Então, muita gente saindo, muita concorrência. A concorrência deixou de ser só com a sua empresa que está na mesma cidade. Você está concorrendo agora com empresas do Brasil inteiro e do mundo, né? Tem muita gente aqui que já consegue trabalhar para os Estados Unidos ou para a Europa de sua própria casa. Então, esse é um fenômeno que foi super importante e isso se reflete na dificuldade que as empresas têm hoje de, número 1, né, gerenciar o número frequente de vagas em abertos, né? Você tem coitado do pessoal que faz o recrutamento e seleção, vira afogado no mar ali, que não consegue dar conta de tantas vagas que tem para ser trabalhadas.
E, do outro lado, está mais difícil para você fazer com que os candidatos aceitem as suas ofertas, né? Então, o pessoal já começa a ser seletivo. Então, você fala, não, precisa fazer esse teste. Ah, não, se precisa fazer teste, eu não vou nem participar. E já sai. Então, você começa a ter algumas situações que ficam complicadas e difíceis para você lidar com isso. E como que a gente faz, né, então, para tentar minimizar isso, né? Eu acho que existem algumas maneiras, obviamente, você vai trabalhar muito na questão de compensação, que obviamente é a primeira que vem à tona quando você fala de contratação. Você tem também a questão de você criar uma marca empregadora que seja atrativa, explicar muito bem para as pessoas qual é o propósito da empresa, mas passa também, né, por uma coisa que é dar poder a esse grupo de pessoas que estão trabalhando. Dá poder para que eles se sintam mais engajados com a organização, que se sintam mais parte daquele propósito que a empresa tem para entregar os seus produtos ou serviços. Né? Dentro dessa linha, a gente vê aqui, nessa pesquisa, né, que 87% dos funcionários de linha de frente, né, que estão ali atendendo clientes ou que tem alguma interação, eles querem ter eles querem criar uma experiência melhor para os seus clientes, né? Porém, 57% deles acham que eles não têm as ferramentas, poder de decisão ou qualquer que sejam os métodos necessários para fazer isso. Então, você vê que tem esse grande desbalanço, né, entre a intenção que eles têm de servir muito bem os clientes contra o que eles têm disponível ali. Então, quando a gente olha, né, para o nosso lado de sistemas também, né, às vezes a gente faz e coloca na mão do cliente um super app que tem todas as funcionalidades, que tem biometria para destravar a tela, tem todos os avanços ali para isso. E quando a gente olha para os sistemas internos e que o funcionário tem que usar, ele tem que navegar 10 telas para conseguir capturar quais foram as últimas interações que o cliente fez, né? Então, isso daí ele atrapalha, isso desengaja. Então, do outro lado, a gente tem que pensar também desse lado de como que a gente facilita, né, o trabalho dessa equipe interna para que ela possa ter na ponta dos dedos toda a informação necessária para fazer a diferença naqueles momentos de verdade que eles têm com os clientes. E isso tem aumentado cada vez mais, né, porque hoje em dia, né, se a gente olhar para os postos de trabalho que existem, 80% eles são dependentes de tecnologia. Hoje é muito difícil você ter algum caso de pessoas que não precisam de um computador para trabalhar, para fazer alguma tarefa, para desempenhar alguma coisa. E se você não trabalha essa questão da user experience, da multi-experience para cada um deles, fica complicado, inclusive, para você manter essas pessoas dentro, né? E a gente tem que olhar isso numa perspectiva não só de quem está agora, né, no mercado de trabalho, que está trabalhando, quem é a nossa equipe, mas quem está vindo por aí. Você tem uma nova geração que está vindo, que é uma geração muito mais focada em propósito, que é uma geração já acostumada com digital, com todos os pontos de contato, com o celular, que só usa e-mail para pedir dinheiro para o pai, né? Porque entre eles não usam e-mail para nada. Então, o que a gente vai usar de canal aqui? Como que a gente vai criar um ambiente para que essas pessoas que estão chegando também no mercado de trabalho, elas tenham, né, um ambiente onde elas se sintam confortáveis para trabalhar e para prestar o melhor serviço aí para os seus clientes, tá? Agora, depois de dar essa contextualização também, né, de por que a gente está olhando para isso, quais são as tendências que a gente trouxe para viabilizar isso, a gente tem uma questão que eu queria trazer para vocês, de como começar, né? Por onde que a gente pode começar essa jornada e como que a gente pode olhar aqui para essa questão da Total Experience, né? E o primeiro
ponto, né, eu acho que é o mais fundamental que a gente tem aqui, comece com arquitetura de negócios. Não comece olhando solução pontualmente. Tá? E eu, quando estava no lado como executivo de informática de empresas também, muitas vezes vinha isso para mim. Chegava assim, eu preciso de um app. Para que você quer um app? Não sei, eu preciso de um app porque todo mundo tem um app, eu quero um app. Então, não é errado, não é isso, é outra coisa. A gente tem que olhar exatamente, né, qual que é a necessidade, o que eu estou querendo buscar, qual que é a minha arquitetura por trás disso. E para fazer isso, né, a gente vê que a gente tem algumas etapas ali para fazer. Você começa com um planejamento, onde você define sua estratégia. Depois você usa, né, uma questão que a gente chama do discovery. O discovery ele permite você entender melhor o seu cliente, entender a jornada, fazer um mapeamento de jornada, ver quais são as oportunidades em que você vai, né, poder aplicar, e depois buscar a questão do investimento. E aqui, nesse ponto de investimento, também é outra coisa importante. Né? Uma das coisas que funciona, e se a gente remeter isso, né, para os conceitos de digital e o conceito que as empresas startups usam para isso, né, você tem que começar pequeno e testar hipóteses. Você vai validando hipóteses. Isso é o que está lá. A gente pegar o livro lá, o Lean Startup, né, ele fala, né, que você constrói, mede, aprende e interage. Então, para você testar hipótese, às vezes você não precisa de ter milhões de dólares para fazer isso. Você pode testar pequeno, e à medida que você vai ganhando, né, a sua confiança e a certeza no caminho que você está tomando, aí você vai incrementando e vai aumentando o seu investimento. E, por fim, tem uma parte, né, que tem que estar lá, que é a execução e a entrega disso. Né, que não adianta nada a gente só planejar e não ter uma execução pobre para entregar isso. Né. Nessas linhas, né, o que a gente fala, a gente tem lá os que estão em laranja, a gente chama de arquitetura de negócios, e do lado de execução é o que a gente chama de composable IT, que é uma IT mais flexível, uma IT mais preparada para atender as mudanças do mercado. Mas já vamos chegar lá. Nesse tema da Business Architecture, tudo começa, né, com um outcome statement, ou seja, onde que eu quero chegar, qual que é o resultado. Né? Então, se vocês já ouviram falar também da metodologia de OKRs, que tem sido muito utilizada recentemente, né? Os outcomes, né, que são os resultados que você quer chegar em alguns ciclos ali, são importantíssimos. E trabalhar isso, né, como sua intenção de onde você quer chegar é importante para você começar essa jornada. Depois, entra aqui um outro conceito, que é o de Fusion Team. Fusion Team significa que a gente não deveria mais trabalhar em equipes separadas dentro da organização. A gente está falando de cliente tem que ter um foco único. E, assim, não é só a tecnologia, porque tradicionalmente, se a gente olhasse para a TI tem lá, nós tratamos com o negócio, né, como se a gente fosse uma área diferente da empresa e o negócio é outra coisa. Né? Na verdade, todo mundo que está dentro daquela empresa está lá para fazer girar aquele business e gerar receita ou gerar mais lucro para a empresa. Né? Então, quebrar essa barreira, trabalhar junto. Mas não é só TI também. Tá? Outras áreas são importantes para compor esse time. Se tem alguma indústria que é mais regulada, você tem que trazer o pessoal de compliance também para esse time de fusão, você tem que trazer marketing, tem que trazer vendas, tem que trazer o pessoal que faz a criação de produtos. E esse Fusion Team, o grande ponto dele é que ele tem que ter metas comuns. Ou seja, o mesmo resultado que as pessoas vão ser medidas é o mesmo para todo mundo. E todo mundo tende a falar na mesma linguagem. Tá? Bom, e depois aí você consegue abrir, né? Aí já são conceitos mais comuns no mercado. Você tem lá o mapeamento da jornada de clientes, você tem um mapeamento da jornada dos funcionários, cria os seus value streams, e aí vai desenvolvendo isso até chegar
nos seus roadmaps de implementação final. Tá? Então, aqui ele entra. E a parte de Business Architecture, né, ele trabalha muito bem no direcionamento e no que eu quero chegar, né, em termos de resultados mensuráveis. E aí entra a parte de entrega de IT, que você pode utilizar, né, tem 2 approaches aí, seja através de projetos, né, que é um modelo mais clássico que a gente tem, quanto de produtos, que já são o que vem sendo muito adotado em organizações que usam metodologias ágeis, etc., têm evoluído para esse modelo de produtos. Mas qualquer um deles que seja, acho que o importante nessa última parte da execução aqui é você pensar também na sua tecnologia de forma que ela seja facilmente orquestrável e resiliente a novas mudanças. Não adianta você criar grandes blocos, grandes monolitos, que depois, para fazer uma alteração, se mudou alguma coisa no mercado, entrou um novo concorrente, ou mudou uma lei, etc., você tem que passar 1 ano para fazer as alterações no seu produto e colocar ele para funcionar de novo. Você tem que ser muito mais rápido, muito mais ágil. E, para isso, você tem que pensar numa arquitetura que a gente chama aqui de composable, ou seja, que você tem ali pequenos componentes onde você vai orquestrando, fazendo eles se conectarem através, principalmente, de APIs e microserviços, e que você pode combinar, inclusive, de diferentes fornecedores para ter uma solução ideal para aquele tipo de mercado que você está atendendo. E não raro também, pode ser que você tenha, dependendo do seu negócio, você pode ter componentes diferentes para algumas coisas. Por exemplo, você tem algum produto que você vende direto para o consumidor e outra parte que você vende para empresas. Pode ser que as formas de entrada ali sejam diferentes, mas você tem que conectá-las de uma forma que, no final, né, tudo caia nos seus sistemas de registro ali de uma maneira única, porém com experiências e interfaces diferentes ali na ponta. Então, muito importante essa questão do conceito de flexibilidade e composição que a gente tem aqui para trazer. E, por fim, né, também, sempre para vocês começarem esse caminho, é sempre trabalhar com mensuração. Sempre tentar medir e tentar trazer, né, uma perspectiva de como que vocês estão avançando. E, para isso, né, a gente tem aqui, né, esse aqui é só um exemplo, né, um quadro que vocês podem usar e olhar dentro, né, de diferentes dimensões ali que você está falando, por exemplo, experiência do funcionário, qualidade das operações, satisfação do cliente. Como que você mede isso, né? Então, tentar trazer algumas métricas que sejam realmente relevantes do ponto de vista de impacto que ele traz para a organização. Então, vamos pegar ali, por exemplo, no Quality of Operations, né? Você tem lá o tempo de entrega, ou a curacidade do seu inventário, do seu preço, o tempo de transação. Esse tempo de transação pode ser muito importante, até mesmo você tem, seja no online, seja no físico, quanto que você leva para completar esse ciclo, né? Então, dentro de cada uma delas, você pode olhar e avaliar dentro daquelas 4 bolinhas lá que eu falei desde o começo, né? Customer Experience, Employee Experience, como que você está com cada uma delas. E dentro desses números, que você dá uma nota lá de 1 a 10, né, você consegue fazer um mapeamento de onde, né, que são os pontos de oportunidade que você tem. Então, se a gente pegar nesse caso aqui, um caso hipotético qualquer, a gente vê que onde tem mais laranja aí é naquela coluna de multi-experience. Então, provavelmente aqui eu tenho que pensar quais são os meus canais, será que eu estou usando isso de uma forma adequada, né? E qual que seria a melhor forma de trazer esses canais, ampliar esses canais ou melhorar a satisfação com eles, né? E um outro caso que a gente vê ali que está ruim, que acaba impactando nisso, né, é na questão da fidelização. Aqui na fidelização você vê que tem uma coluna toda com laranja aqui, que é justamente o uso de múltiplos canais, né? Então, isso você vê que acaba impactando todas as outras frentes. Então, esse tipo de medidas é importante também para você trabalhar na sua jornada e saber o quanto que você está avançando e caminhando com isso.
Esse daqui era o meu último slide, mas, no final, eu acredito que essa jornada de Total Experience é um assunto que realmente a gente viu, está na pauta, né, de todas as principais lideranças, né, das organizações, e é algo que a gente vê como uma grande oportunidade ainda para entregar um maior valor e, mais ainda, né, demonstrar como que a gente pode fazer melhor e ter um impacto positivo com o uso da tecnologia para obter esses resultados aí da empresa. Okay? Muito obrigado.